Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma história que eu vi nesses dias e achei ela muito interessante. Conta essa história que um teólogo muito estudioso e muito conhecedor e profundo apreciador da teologia quis discutir, conversar, debater com um mestre da espiritualidade sobre a sua teologia. E aí ele foi ao encontro desse mestre, o mestre o recebeu, e ele começou, o teólogo então, a falar muito e adentrar assuntos teóricos como teologia comparada, teologia sistemática, conhecimentos teóricos sobre as religiões, comparando as religiões, o que tinham elas de diferente, o que tinham elas em comum. E falava, e o mestre apenas o escutava. E esse teólogo então seguiu falando e falando sobre escatologia, que é a doutrina das coisas futuras, do fim dos tempos, sobre a origem, sobre Jardim do Éden, sobre a alma, sobre o pecado. Falava e falava sobre profecias, quais tinham sido cumpridas já, quais estavam por serem cumpridas. Adentrava sobre cartas apostólicas e fazia conjecturas, e falava. E o mestre apenas observava, escutava, e assim foi. Esse teórico da teologia, esse teólogo então ficou falando. E lá pelas tantas, pareceu que a conversa estava enfadonha, porque só ele falava. Ele levantou e foi embora. Então o assistente desse teólogo, que havia promovido o encontro com o mestre, ficou um pouco para trás e perguntou a este mestre: por que o senhor não respondeu a ele? E o mestre disse: bom, ele ficou falando sobre teologia, sobre tanta coisa que eu não entendo, muita teoria, eu não entendo nada disso. Então eu não tinha o que responder para ele. Fiquei apenas ouvindo respeitosamente, em silêncio, procurando aprender alguma coisa. Mas eu não tinha respostas, porque destas coisas eu entendo muito pouco. Agora, se ele tivesse me perguntado e conversado comigo sobre a condição humana, sobre nossas dores, sobre nossos erros e acertos, sobre nossas dificuldades enquanto seres humanos, enquanto estamos aqui lutando, trilhando os nossos caminhos. Se tivesse me perguntado sobre as nossas doenças da alma, sobre como elas influem no nosso corpo, na nossa vida, nas nossas relações com as pessoas. Se ele tivesse comentado comigo sobre seus próprios erros e acertos e perguntado sobre os meus erros e acertos, teríamos conversado muito, teríamos trocado grandes impressões e grandes aprendizados. Disso eu entendo um pouco. Mas sobre teologia, suas conjecturas e essa teoria toda, meu filho, desculpe, eu não entendo quase nada. E aí este assistente do teólogo ficou muito impressionado com essa resposta, porque ele identificou nessa resposta do mestre muito do Evangelho. Ele percebeu que é sobre isso que o Evangelho trata, sobre o relacionamento das pessoas consigo mesmas, sobre o relacionamento das pessoas umas com as outras, sobre o relacionamento das pessoas com Deus, sobre o relacionamento das pessoas com a vida, sobre suas dores, suas angústias, seus medos, suas ousadias, suas más interpretações, sobre o relacionamento com os seres amados, sobre as dificuldades com a família, sobre resgatar o ser humano e salvá-lo de si mesmo, sobre amor, sobre compreensão, sobre perdão. É disso que o Evangelho trata. E é disso que este mestre da espiritualidade entendia também. Então o auxiliar do teólogo ficou muito impressionado porque encontrou neste mestre, que não era necessariamente um cristão,
muita sabedoria e encontrou neste mestre muito de Cristo e muito do Evangelho. E aí ele se lembrou, este ajudante, esse auxiliar do teólogo, sobre o que Cristo havia falado certa vez quando disse aos religiosos do seu tempo, que do Oriente e do Ocidente viriam muitos e se assentariam, falando metaforicamente, se assentariam na eternidade à mesa com Moisés, com Elias, com Abraão, com outros tantos. E muitos daqueles que se julgavam religiosos e cumpridores ficariam de fora. Isso me faz refletir muito quanto de Deus e quanto de Cristo nós encontramos nas mais diversas culturas, nas mais diversas pessoas, nas mais diversas formas de religiosidade ou espiritualidade. E a gente às vezes ignora tudo isso. Quanto de Cristo está na vida e quanto de Cristo nos é falado de uma forma simples todos os dias. É isso que eu queria compartilhar hoje. Agradeço por você ter vindo aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Tchau.